Nós vamos conversar sobre hipnose clínica. O Reinaldo Norman Momo é psicólogo e hipnólogo. E o Reinaldo tem uma psicoterapia um pouco diferente da tradicional, mas tu és um psicólogo formado em psicologia. E por que tu escolhesse essa área da hipnologia? Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com o seu público, no seu programa. Que eu te conheço, te admiro, te aprecio. Da mesma forma. Como é que surgiu a hipnose na tua vida? Eu tinha 33 anos quando eu conheci Carlos Dariano Filho, que era hipnólogo em Porto Alegre. Sim. Naquela época a hipnose não era muito falada, não era muito comentada, mas como nós éramos praticamente vizinhos, eu procurei... Dali da Cristóvão Colombo. Isso, é o falecido Carlos Dariano, que era decorador em Porto Alegre, que fazia hipnose. Sim. Ele era mágico também, enfim. E eu procurando ele, ele olhou para mim, não sei porquê, e disse assim, não, Reinaldo, tu vais te curar sozinho. O que tu tinhas? Eu tinha algumas dificuldades emocionais que eu queria que fosse elaborado naquela época, né? Sim. Então, naquela época, os jovens eram bem mandados pelos seus pais, eu tinha uma educação muito certinha, eu pensei bem, se ele mandou eu me curar sozinho, alguma coisa eu devo fazer. Em função da curiosidade que eu tinha, eu fui ler, estudar e pesquisei durante muitos anos. Já fazias psicologia? Não, naquela época eu era apenas curioso. Sim. E um belo dia eu chamei a minha secretária, coloquei ao meu lado e disse assim, Alessandra chamava-se, faz isso, faz assim, faz assado, e quando eu vi ela entrou em transe. E para surpresa minha, rapidamente... Tinhas a técnica da hipnose? Não, não tinha nada. Eu acho que isso é um dom que Deus dá para algumas pessoas, que somado à técnica vai ficar mais forte. Sim. E ela rapidamente entrou em transe. E para surpresa minha, ela mudou a compleição física, se transformou numa velhinha e se levantou e veio e me deu o que hoje nós entendemos espiritualmente como um passe energético. Então ela me deu um passe energético e falando como se fosse uma vovozinha... Sim. Ela disse-me assim, você tem uma bela missão pela vida, você tem um nobre futuro e você vai ajudar muitas pessoas. Eu fiquei pasmo. Sim. Né? Porque como psicólogo até a gente diz assim, bom, o psicanalista, bom, mas isso aqui já tem um outro lado religioso, assim, que eu posso rejeitar. Sim, naquela época eu desconhecia tudo, não sabia o que era Umbanda, religiões afro, enfim. Sim. E para aquilo... Naquele momento, para mim, foi uma descoberta. Eu passei a estudar todo esse mundo que envolve o lado espiritual. Sim. Daí porque hoje eu sou um psicólogo transpessoal. Transpessoal. Sim, através da hipnose, que quer dizer estados alterados da consciência, a pessoa aufere níveis de percepção. Sim. Então, muita gente que me procura diz assim, muitas vezes, mas eu não senti nada. São os chamados refratários. Não é que não sentiram nada. Eles não quiseram sair daquele estado vigil de alto nível de atenção no externo e não no interno. Quando você coloca a sua atenção no externo, você não sente aquilo que poderia sentir em estado alterado de consciência. Então você, por defesa psicológica, você nega. O que acontece? Os sensíveis rapidamente entram em transe ou não, do nível médio ao nível profundo até o estado sonambúlico. E o sonambulismo, você sabe o que é, né? A pessoa muitas vezes caminha dentro de casa, volta e deita na cama e continua dormindo. Não se lembra de nada. O estado profundo é quando a pessoa consegue lembrar da sua infância. Ontem, por exemplo, eu atendi uma senhora que quando eu coloquei ela em transe, ela foi direto para o útero da mãe. Então, sem que eu mandasse, ela juntou o joelho no peito, se encolheu toda e ficou chupando o dedo. Porque o trauma dela estava no útero da mãe. Sim. Né? E como é que as pessoas recebem? Porque algumas vezes, dentro assim da psicanálise ortodoxa e da psicoterapia ortodoxa, essas coisas de espiritualidade assim não são muito bem aceitas. Atualmente... Tu tivesse algum problema para até ser aceito dentro da sociedade de psicologia? Enquanto não psicólogo, sim, porque eu era visto como um terapeuta sem qualificação maior. Né? Sim. Porém, durante toda a universidade que eu fiz, eu falava para os meus mentores, para os meus professores, para o meu coordenador, que assim que eu me formasse, eu ia fazer uso dessa ferramenta. Isso é considerado na psicologia como na medicina uma ferramenta. Sim. Então, através do estado alterado de consciência, que é muito fácil para quem sabe manipular esse instrumento, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu sou uma alavanca. Arquimedes, na antiga Grécia, disse uma vez assim, dá-me uma alavanca, um ponto de apoio, e eu removo o mundo. Eu justifico que a alavanca sou eu, a pessoa vai usar se quiser, somente se quiser.
o ponto de apoio é a sala que nos recebe de forma continente. E o mundo é o coração e a mente da pessoa, o sentimento e o lado racional. Porque se o racional embotar o sentimento, as coisas não fluem. Nós somos um todo holossomático do ser e que através dessa transformação, dessa sublimação do nosso ser, a gente consegue níveis de excelência. Por isso que pessoas que sofrem, muitas vezes, de tabus, preconceitos, medos, raivas, mágoas ou tristeza, ou seja, for o sentimento que você nomear, através da hipnose, de estados alterados de consciência, muda tudo, é muito rápido. É, que coisa. É fantástico. Mas tem alguma coisa religiosa no meio de tudo isso? Sim, eu trabalho as crenças, né? Quando você acredita em Deus, ou quando você acredita numa energia negativa, tipo assim, um amuleto, ou eu não consigo ser feliz porque eu acredito que eu não consigo ser feliz. Então eu trabalho essas crenças no sentido da pessoa se ressignificar. O que quer dizer ressignificar? É dar um novo entendimento, uma nova compreensão e uma nova essência à sua vida. Por isso que eu sou um transformador com toda a humildade das pessoas que me procuram, né? Porque realmente trabalha muito rápido, ele é eficaz. E que traumas se apresentam assim e tu tens a certeza de curá-los? Qualquer um. Como, qualquer por trauma. exemplo? Enurese, cuprese, xixi, cocô na cama que as crianças fazem. Eu atendo crianças do momento que começa a falar até o eu adulto. Do jovem ao idoso. E como é que se diagnostica o porquê de fazer xixi na As coisas cama? são muito fantásticas. Quando a pessoa regride no campo do pensamento, é como se tu abrisse um computador e mudasse teclas, né? Tu tá, por exemplo, na internet, passa para o Excel, para o Word, enfim, o programa que o computador tiver. Sim. Eu costumo simbolizar dessa forma para que o meu paciente compreenda que se ele tiver vontade, desejo e ação, rapidamente ele chega na raiz da emoção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tratei semana passada um cidadão que tinha raiva do filho. Raiva inexplicável Meu Deus, do filho da mulher dele. Então era enteado. Ah, não era filho dele. Não era filho dele, era filho da mulher dele, segunda mulher. Quando ele conseguiu finalmente ir aos 6 anos de idade, ele percebeu que perdeu a avó, a quem ele tinha uma grande afinidade. Quando eu falo ele ou ela, não tem sexo, não tem tá, importância. gente? É o sujeito, né? Aí ele foi até mais ou menos 3 anos de idade, quando tinha medo de cobra. Mais tarde, ele foi até 1 ano e meio de idade, mais ou menos, ainda estava no colo da vovó, e ela cantava assim, boi, 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 boi da cara preta. Né? Pega esse menino que tem medo de careta. Então, o que ele sentiu? Sentiu um grande medo por dentro, mas não exteriorizar, porque era uma criança. Ao ver passar uma barata por cima dos sacos de farinha do armazém do vovô, o que esse cidadão fez? Acoplou, montou o medo dele naquele bicho, naquele inseto que se tornou um monstro. Sim. Quando ele ressignificou o medo da barata lá com 1 ano e meio, acredite se quiser, passou o medo da barata, da cobra, medo da morte, que é a grande neurose do ser humano, é o medo da morte. Né? Nós podemos qualificar o ser humano em psicótico e neurótico. Neurótico todos nós somos, né? Sim. Então, saudavelmente neurótico. Saudavelmente, né? Então, no momento que ele ressignificou toda aquela bagagem emocional de medo, acredite se quiser, ele esqueceu que tinha raiva daquela criança e saiu daquele momento do meu consultório dizendo que o que ele mais desejava era abraçar a criança. E sentiu o amor dessa criança, que tinha muito para trocar com ela. Estava tudo ligado, então, à perda, ao medo, à perda... Ao medo da morte, ao medo da cobra, ao medo da barata e ao medo da música do boi, boi. Por isso, mamães que me ouçam, não cante boi da cara preta. Tem umas músicas mais bonitinhas para cantar, né? Com certeza.